O caso que colocou as testemunhas de Jeová no banco dos réus do Estado norueguês. Um julgamento histórico na Suprema Corte da Noruega pode redefinir os limites entre liberdade religiosa, dinheiro público e direitos humanos, com repercussões globais. Sejam todos bem-vindos ao canal História de Lealdade. Deixe seu like e comente a respeito do assunto. Em 9 de fevereiro de 2026, a Suprema Corte da Noruega encerrou 3 dias de audiências orais em um dos processos mais sensíveis já analisados pelo mais alto tribunal do país. No centro da disputa estava a Watchtower Bible and Tract Society, entidade jurídica que representa as testemunhas de Jeová em todo o mundo. E uma pergunta fundamental: o Estado pode negar financiamento público a uma organização religiosa cujas práticas internas causem danos sistemáticos, especialmente a crianças? O caso não discutiu doutrina, fé ou teologia. Nenhum juiz foi chamado a decidir quem interpreta corretamente a Bíblia. O que estava em jogo era jurídico e financeiro. Cerca de 16 milhões de coroas norueguesas por ano, aproximadamente 1,6 milhão, em subsídios estatais, além do registro oficial da organização como comunidade religiosa reconhecida. Um status que permite, entre outras coisas, a celebração de casamentos com validade legal. O julgamento, transmitido ao vivo, algo raro na Suprema Corte norueguesa, atraiu atenção internacional. Jornalistas, acadêmicos, defensores da liberdade religiosa e ex-membros da organização acompanharam atentamente cada argumento. O motivo: o precedente criado em Oslo pode influenciar políticas públicas muito além da Escandinávia. 3 décadas de reconhecimento e financiamento. As testemunhas de Jeová obtiveram registro oficial como comunidade religiosa na Noruega em 1985. Esse reconhecimento lhes garantiu acesso ao sistema de financiamento público previsto no artigo 16 da Constituição norueguesa, que determina tratamento igualitário entre a Igreja da Noruega e outras comunidades religiosas e filosóficas. Durante cerca de 30 anos, a Watchtower recebeu subsídios estatais sem contestação significativa. A prática da desassociação, expulsão formal de membros seguida de ostracismo social, foi analisada por autoridades norueguesas em 1999, 2012 e 2019. Em todas essas ocasiões, concluiu-se que a prática não violava a legislação vigente. Esse cenário mudou em 2021. A nova lei e o conceito de controle social negativo, em 1º de janeiro de 2021, entrou em vigor a nova Lei das Comunidades Religiosas da Noruega, uma reforma abrangente que estabeleceu critérios explícitos para negar subsídios estatais. Entre eles estão violações graves de direitos humanos, incluindo direitos das crianças, coerção psicológica, discriminação e o chamado controle social negativo. O termo descreve pressões sistemáticas, geralmente psicológicas, que restringem a liberdade de indivíduos de deixar um grupo, tomar decisões autônomas ou manter relações fora dele. Poucos meses após a entrada em vigor da lei, o administrador estadual recebeu denúncias formais de 2 ex-testemunhas de Jeová e de um denunciante anônimo. As cartas descreviam um sistema de ostracismo institucionalizado, aplicado inclusive a menores batizados, alguns com apenas 12 ou 13 anos. Segundo os relatos, abandonar a religião implicava a perda quase total de vínculos familiares e sociais, não como decisão individual, mas como exigência organizacional, reforçada por anúncios congregacionais e sanções internas. A decisão administrativa inédita. Em janeiro de 2022, Valgerd Svarstad Haugland, governadora do condado de Oslo e Viken, decidiu negar os subsídios referentes a 2021 às testemunhas de Jeová. Em sua avaliação, a aplicação do ostracismo, especialmente contra crianças e adolescentes, configurava controle social negativo e violava direitos fundamentais previstos na legislação norueguesa. Em dezembro do mesmo ano, após a organização se recusar a implementar medidas corretivas solicitadas pelo Estado, veio a decisão mais drástica: a revogação completa do registro religioso da Watchtower na Noruega. Foi a primeira vez que uma comunidade religiosa perdeu esse status no país. O caminho pelos tribunais. A Watchtower reagiu com 2 ações judiciais contra o Estado, uma contestando a perda dos subsídios e outra a revogação do registro. Os casos foram unificados.
O julgamento de primeira instância ocorreu em janeiro de 2024, no Tribunal Distrital de Oslo. Ex-membros da organização prestaram depoimentos detalhando os efeitos do ostracismo em suas vidas. Pais relataram a perda de contato com filhos. Filhos adultos descreveram o rompimento abrupto com toda a família após um único anúncio congregacional. Em março de 2024, o tribunal decidiu a favor do Estado. A juíza concluiu que a prática de isolamento social é promovida de forma sistemática pela organização e justificava tanto a negação de subsídios quanto a perda do registro. A reviravolta no Tribunal de Apelação. Em março de 2025, o Tribunal de Apelação de Borgarting anulou a decisão de primeira instância por unanimidade. O painel considerou as decisões administrativas inconstitucionais, restaurou o registro da Watchtower e concedeu à organização 8,5 milhões de coroas em custas processuais. A decisão foi celebrada pela Watchtower como uma absolvição completa. Defensores da liberdade religiosa apontaram o julgamento como um marco contra a interferência estatal em práticas internas de grupos religiosos. Mas o caso não terminou ali. A Suprema Corte entra em cena em abril de 2025. O governo norueguês recorreu à Suprema Corte. O caso foi aceito para julgamento, tornando-se o mais relevante debate sobre liberdade religiosa da história recente do país. Durante as audiências de fevereiro de 2026, o Estado argumentou que subsídios públicos não são um direito automático, mas condicionais. A advogada do governo, Liv Inger Gona Gabrielsson, apresentou vasta documentação oficial da própria Watchtower, incluindo literatura e vídeos instrucionais, para demonstrar que o ostracismo não é uma prática informal, mas um ensinamento institucional aplicado globalmente. Ela enfatizou que, segundo a lei, basta que os efeitos atinjam crianças para justificar a negação de financiamento público. O momento decisivo. No segundo dia de audiências, o advogado da Watchtower, Anders Christian Stray Ristel, tentou minimizar o conceito de ostracismo. Argumentou que o termo shunning seria apenas um verbo neutro em inglês, significando evitar, sem implicações psicológicas graves. A resposta do Estado foi imediata. Gabrielsson apresentou um vídeo publicado no próprio site oficial da organização, JW.org, intitulado Sustente lealmente os julgamentos de Jeová. Evite, os transgressores impenitentes. O vídeo, produzido para uma convenção internacional, retrata uma jovem desassociada sendo expulsa de casa e ignorada pelos pais durante 15 anos. Não se trata de material crítico, mas de conteúdo instrucional oficial, apresentado como exemplo de fidelidade religiosa. A contradição foi central para o julgamento, uma questão maior que a Noruega. O cerne do caso não é se as testemunhas de Jeová podem praticar o ostracismo. O Estado reconhece que podem. A questão é se os contribuintes devem financiar essa prática. A distinção entre liberdade religiosa e financiamento público tornou-se o eixo jurídico do processo. A Noruega não proibiu a religião, não fechou templos nem criminalizou crenças. Apenas condicionou o uso de dinheiro público ao respeito a direitos fundamentais. As implicações vão além da Escandinávia. Nos Estados Unidos, a Watchtower possui ativos superiores aos A1,5 bilhão e desfruta de isenção fiscal ampla sob o status 501c. 3. Com exigências mínimas de transparência. O precedente norueguês levanta uma pergunta inevitável. Até que ponto benefícios financeiros concedidos a organizações religiosas podem ser desvinculados de responsabilidade pública? O que vem a seguir? A decisão da Suprema Corte norueguesa é esperada para as próximas semanas. Independentemente do resultado, o caso já produziu um efeito duradouro. Colocou práticas internas antes tratadas como assuntos religiosos sob escrutínio jurídico rigoroso. Seja qual for o veredito, uma coisa é certa. A discussão não termina em Oslo. O mundo jurídico, político e religioso está observando. E a pergunta permanece. O Estado deve financiar uma organização que orienta pais a cortar contato com seus próprios filhos? O que você acha? Deixe nos comentários o que você sabe do assunto e qual a sua opinião a respeito. Se inscreva no canal e traremos mais conteúdo relevante para analisarmos juntos. Obrigado e até a próxima.